Ok, então vamos começar aqui com o módulo 7 novamente, certo? Nesse módulo 7 a gente vai ver a autenticação pelo GitHub, quando é que a gente começa, implementa a mesma estratégia ah, do que a gente utilizou lá de JWT, usando o Passport, para a gente fazer uma autenticação com o GitHub, certo? E junto com isso a gente vai ver também o padrão, o pattern de Federated, que é justo como é que a gente conecta a autenticação do GitHub dentro da nossa aplicação para que ela fique associada a um usuário, para que a gente consiga, independente de com quem a gente autentica, associar o mesmo usuário e ter acesso a essas informações. E a gente vai ver um pouco também do conceito de test fixtures, que nada mais é do que a gente criar um contexto de teste. Isso aqui seria o teste. Criar um contexto de testes, onde a gente tem total controle sobre os dados que estão lá. Então a gente vai criar um banco de dados em memória, vai deixar para inserir alguns dados e vai fazer os testes já de acordo com aqueles dados definidos. Vai aprender aqui como gerar uma documentação com o Compodoc e como liberar a nossa aplicação para ser acessada por outros endpoints, né? Então, a autenticação do GitHub, certo? A gente vai criar utilizar o mesmo passaporte, a mesma estratégia do GitHub, do Passport. A gente vai usar o Passport GitHub, que é a mesma biblioteca que a gente está usando para o JWT, para o client. E como é que ele vai funcionar aqui? A gente vai criar uma lógica onde, quando a gente tentar autenticar nessa lógica, ele vai redirecionar a gente para o GitHub e depois que a gente autenticar e a informação for correta, ele vai redirecionar a gente de volta para a nossa aplicação, passando as informações que foram autenticadas pelo GitHub, certo? Então, essa é uma forma da gente ter uma autenticação que ela não é feita dentro do nosso sistema. Dentro do nosso sistema, como é que a gente autentica hoje? A gente bota lá o nosso username e o nosso password. Aqui, nesse caso, a gente vai estar habilitando uma terceira forma outra forma de autenticação, onde eu não vou precisar botar o meu usuário e o meu password do meu NES API. Eu vou utilizar o meu username e o meu password do meu GitHub. E ele só vai dizer para mim que foi autenticado com sucesso ou não, e vai liberar e trazer essa informação para a gente, tá? Para trabalhar com o GitHub, tudo que eu preciso fazer é adicionar essa biblioteca aqui, e depois, assim como a gente está trabalhando com a biblioteca em JavaScript, a gente adiciona o types, que são os types do TypeScript, certo? E ele vai funcionar da mesma estratégia, do mesmo jeito que do mesmo padrão que a gente tem das outras estratégias da gente de Passport. A gente vai estender o Passport Strategy, passando a estratégia que vai vir agora do nosso GitHub, certo? E aqui a gente vai passar a nossa configuração que a gente vai precisar para poder trabalhar com ela. Como é que a gente trabalha com ela? A gente vai pegar o Client ID, que vai ser uma aplicação que a gente vai criar, nosso Client Secret e o nosso Callback URL. Nosso Callback URL ele precisa ser, vai ser para onde a minha aplicação vai redirecionar depois que ele vir do GitHub, certo? E aqui é só a gente criar a nossa lógica de validação, o que é que a gente vai fazer com essa informação que veio. Ou seja, a gente vai receber aqui do GitHub um conjunto de informações que a gente pode utilizar e trazer essas informações juntos para nossa aplicação. Então, para a gente primeiro organizar, a gente tem que criar um OAuth app, certo? E o OAuth é o tipo de autenticação que a gente vai estar, que se chama essa fato de autenticar com a terceira parte, né? Onde você usa uma terceira parte de confiança, você garante a autenticação dela. E tudo que a gente precisa fazer é só ir lá na nossa conta do GitHub, que em Settings, em Developer Settings, e a gente vem aqui no nosso OAuth. Então a gente só precisa criar a nossa aplicação, tá? Criou a aplicação, aqui a gente consegue dizer qual é a página da URL que essa aplicação vai ser trabalhada, tá? A gente tem que colocar correto para não poder dar problema da autenticação. Uma breve descrição sobre o que é que essa aplicação é responsável. E a URL de callback,
e ela vai redirecionar. Essa URL de callback, ela tem que ser a mesma que a gente está utilizando aqui na nossa configuração, certo? Que a gente definiu ali. Uma vez que você criou ali, você vai ter, por exemplo, esse auto teste que eu criei. Vai ter o meu client ID e os meus secrets que eu posso trabalhar com ele, de acordo com a informação, certo? Então, todos os usuários que tentarem acessar e logar com isso, eles vão ver essas informações relacionadas aqui do minha aplicação do GitHub. E o GitHub, a autenticação do GitHub, ele trabalha para a gente transformar ele, utilizar ele dentro do Nest. A gente precisa ter dois endpoints, certo? O primeiro endpoint são dois endpoints que vão trabalhar dentro do método get. E o primeiro endpoint, ele vai ser o endpoint onde a gente vai chamar e ele vai redirecionar a gente para a tela de autenticação do GitHub. E uma vez que a gente fizer isso e botar as informações corretas, então ele vai redirecionar a gente para segundo endpoint, que seria esse endpoint aqui, passando as informações que a gente vai ter, tá? Então, quando a gente chegar nesse primeiro endpoint, a gente vai passando o nosso guard lá, ele vai redirecionar para o GitHub. Quando a gente autenticar, ele vai redirecionar de volta para a callback que a gente definiu. E essa callback vai ser a informação que a gente vai gerar a nosso JWT, né, o nosso token de autenticação. Vamos lá ver como é que a gente vê isso aqui na prática, tá? Como é que funciona ela na prática. Então vamos lá. Fechar aqui. Pronto, a gente criou aqui a nossa estratégia, certo? Eu crio um novo folder para deixar todas as minhas estratégias juntos. Eu vou criar aqui o meu GitHub. Mais uma vez, eu vou só estender ele, pegar a minha estratégia daqui, meu GitHub, Passport GitHub. E aqui eu vou passar aqui as minhas configurações, do jeito que eu peguei lá, ó, a gente criou. As três configurações, o Client ID, o Secret e o Callback. O Client ID a gente pega daqui da nossa aplicação. O Secret você pode gerar um novo aqui, ou ele vai gerar um para você apenas uma vez. Você copia e joga lá. Você pode deletar e utilizar de outras formas. E o callback vai ser a URL de callback que a gente vai utilizar para a nossa aplicação. No caso aqui, vai ser a URL que eu vou criar para receber, certo? Então, aqui eu vou estar definindo ela também no meu callback. Vai ser aqui, ó, o auth GitHub callback. Ops, voltar para cá. Pronto, uma vez que eu fiz essa autenticação aqui, a gente vai ver o que é que ele vai retornar para a gente, tá? Então, deixa eu só dar uma comentada aqui e mostrar o que é que ele vai retornar para a gente aqui. Profile, beleza. Uma vez que eu criei uma vez que eu criei aqui a minha estratégia de GitHub, muito fácil, mesmo padrão que a gente tem ali, eu vou criar agora os meus controles, as duas rotas que eu vou precisar. Eu vou criar essa primeira rota aqui, ó. E novamente, estou trabalhando com a minha autenticação, tenho que usar o guard. Meu guard vai ser igual aos outros. O que faz é só especificar o nome aqui, ó. Estou utilizando o GitHub. E vou criar as minhas rotas, certo? Essa primeira rota daqui vai ser apenas um get. E eu preciso ser um get porque ele vai redirecionar a gente para uma outra tela. Então a gente acessa a tela direto do browser. Quando ele redirecionar isso aqui para a gente, para essa tela, ele vai só trazer essa informação e mostrar para a gente o que a gente quer. Então, já que eu estou retornando alguma coisa diferente do user, deixa eu só mostrar aqui o que, é que a gente vai ah, retornar, tá? Lembrando que a mesma lógica funciona para aqui. No Strategy, o que a gente retornar dentro do validate vai ser adicionado dentro da tag user do nosso request. E aqui eu só vou retornar ela aqui para a gente ver o que é que a gente precisa para testar, tá? Na minha aplicação, eu vou desabilitar todas as permissões dos user para a gente ver como é que funciona aqui na prática. Eu vou que nenhum user tem mais acesso. Então agora eu vou ao host, ao GitHub.
Quando eu fizer isso, ó, ele me redirecionou para uma tela de autenticação do meu GitHub. Aqui vai ter o meu e-mail, aqui tá dizendo para onde ele está querendo conectar, quem é que está tentando se conectar aqui, certo? E aonde ele está tentando se conectar, e as informações que eles vão ter acesso, tá? Então aqui ele consegue liberar, vai ter acesso a todos os meus, a, acesso público, né? Então, uma vez que eu cliquei aqui em Authorize, eu só vou autorizar, ele vai redirecionar de volta para minha URL aqui, ó, o meu callback, passando toda a minha informação aqui, JSON. Online, pra gente pegar aqui, ó, transform, vai trazer pra gente aqui, ó, ele trouxe isso aqui sobre todos os dados que ele trouxe para mim, certo? Meu username, meu e-mail, meu profile, qual o valor do meu e-mail, as fotos, isso tudo aqui são informações públicas minhas do meu GitHub, que ele me deu acesso. Então, só se eu quero pegar a quantidade de followers que eu tenho aqui, quantos seguidores, eu quero pegar qualquer coisa de informação que esteja aberta, eu posso pegar aqui dessa, dessa forma, né? Então, a ideia é que, uma vez que a gente chegou nesse passo, o GitHub já autenticou para a gente. Então, ele já autenticou, ele já me trouxe o e-mail aqui, lembrando que para o GitHub trazer o seu e-mail, você tem que especificar que seu e-mail não é privado, tá? Então, você tem que deixar bem claro que no seu acesso à informação, o seu e-mail aqui ele tem que ser público, você selecionar o e-mail que você vai ter utilizando. Então, às vezes a gente pode deixar ele privado, então se a gente deixar privado, aquele e-mail ele não vai ser retornado para a gente. A ideia aqui é o seguinte, certo? A ideia é que o nosso callback ele seja uma página HTML. Ou seja, a gente vai redirecionar para essa página HTML e essa página HTML vai fazer uma chamada para a gente passando esse code aqui. Esse code aqui é um códigozinho criptografado que tem uma expiração. Então, se eu tentar refresh aqui novamente, a gente vai ver, ó, que o código já está expirado, já não funciona mais. Então, ele funciona muito rapidinho o tempo dele de autenticação. Mas isso a gente já consegue ver. Próxima vez que a gente tentar autenticar, ele não vai me pedir mostrar a tela de novo. Ele só vai autenticar, ver que já está autenticado e só vai redirecionar para a tela de callback. Se a gente ver aqui, ó, o que é que ele fez? Ele entrou aqui, vamos ver aqui, vamos rodar aqui com o nosso debug, né? Vou botar aqui um breakpoint aqui dentro desse login, vou botar um outro breakpoint aqui dentro desse user e vou botar um breakpoint aqui dentro do meu validate, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém para chegar. E você vai ver aqui, ó, ele vai chegar aqui, ele não vai nem entrar nessa função aqui do login, que é a função que vai redirecionar. Ele vai bater nesse guarda aqui. Internamente ele já sabe que é para redirecionar para o GitHub, para a informação para o local correto do GitHub. Então ele só vai redirecionar automaticamente e depois de autenticado ele vai só jogar de volta para o nosso segundo callback, tá? A gente vai chegar aqui, ó. Eu vou, ó, eu vou desabilitar a acessão do usuário novamente. Removi, só para a gente ver o fluxo completo. Eu vou botar aqui, ó. Acessei o GitHub. Ó, você viu que ele não foi para canto nenhum e passou para aqui, ó. Ó. O response type é que ele já tem a URL que vai ser redirecionada depois. Quando eu só der um authorize aqui, ele vai trazer, ó, e ele já pulou dentro do meu strategy, dentro do meu validate. E aqui eu tenho todas as informações que são públicas e liberadas de acesso. Uma vez que eu prosseguir aqui para o próximo passo, ele já me traz dentro do meu callback, tá? E aqui já vai tornar para mim a informação que eu salvei lá dentro do meu GitHub.
Né? Ficou claro essa Tiago, parte? Pode falar. ficou. A ideia mesma para LinkedIn e o Facebook também, autorização Isso, deles ou exatamente. não? A ideia é a É, mesma. O padrão, o padrão que a gente vai utilizar, tá, é sempre esse aqui. A gente acessa um URL que ele redireciona a gente para um canto, a gente faz essa autenticação com esse endpoint e ele redireciona a gente de volta. O que é que vai mudar? O que vai mudar são possíveis configurações, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente precisa passar o client ID, o client secret e o callback, certo? Se a gente for aqui no nosso passport, a gente tem várias outras estratégias, certo? Se a gente pegar aqui, ó, do GitHub, deixa eu ver aqui, ó. GitHub. Se a gente pegar aqui o GitHub, você vai ver que aqui ele está explicando só, configure a estratégia tal, com essas coisas, e aqui vai ter o nosso endpoint. E como é que você acessa ele? Duas rotas, essa aqui e um fallback, né? Vamos ver o que é que ele faz agora com o do Facebook, aqui, ó, Passport Facebook. Mesma coisa, ó, passa aqui uma configuração, no caso aqui é igual a da outra, tem o Facebook App ID, a gente vai criar nosso secret, e aí nosso URL de callback, implementa o que é que vai acontecer com aquele usuário, e duas rotas, uma para redirecionar e outra para a gente trazer a informação que a gente quer, né? Se a gente quiser fazer aqui agora uma outra, sei lá, pelo Twitter, autenticação pelo Twitter. Mesma coisa, só muda aqui a configuração, que ele está usando Customer Key, Customer Secret, mas a lógica é a mesma. Botou aqui duas rotas para autenticar. Ou seja, é algo que teoricamente parece complicado e muito difícil, né? Mas a gente consegue ver aqui que de forma simples a gente consegue rapidão só configurar e deixar a nossa aplicação rodando com autenticação terceiro nível. Se você não quiser ter autenticação usuário da sua aplicação, você consegue utilizar o próprio Access Key, Access Token dele e ficar utilizando, usar esse Access Token para fazer outras chamadas para o GitHub, passando esse token de validação, né? Então, se você quiser fazer uma aplicação onde você precisa fazer várias chamadas para o GitHub, por exemplo, você consegue usar o Access Token dele para ficar trabalhando dessa forma. Ficou claro como é simples aqui a gente fazer isso? ficou sim.